As temperaturas muito altas, a umidade relativa do ar muito baixa e as queimadas podem ser um risco para a saúde. Por isso, Zeimar, que é mototaxista, toma todos os cuidados antes de encarar o tempo quente e seco. Normalmente eu uso protetor e uso essas camisas de proteção UV. É o que eu faço, é isso aí, tomo bastante água para ficar bem hidratado. E é mais ou menos isso mesmo. Mas não tem jeito, tem que enfrentar o dia a dia, Tem né? que enfrentar, tem que enfrentar esse solzão brabo aí. É assim mesmo, né? A vida é isso. Rafael também se preocupa com a proteção. No meu caso, eu bebo bastante água, né? E sempre que posso, uma camisa de manga, porque hidrata mais e deixa a gente mais à vontade. Você trabalha também como pedreiro, né? No seu dia a dia, você pega muito sol, evita, como é que faz? Muito sol, né? Não tem jeito, né? Na área da construção civil hoje é poucos que trabalham na sombra. E aí você costuma usar algum protetor? Poucos, bem pouco. Mas a roupa protege. Mas a roupa protege. Sempre, Eu tô vendo que você tá de boné também. sempre não nos afasta de jeito nenhum. Charles mora lá em Santa Rita de Cássia, onde também está fazendo muito calor. Tá horrível por estar quente e essas queimadas que tá tendo demais, né? Mas aí é tomar muita água e aguentar. Segundo o médico Gustavo Reis, algumas doenças são mais comuns nesse período. Para falar a respeito desse calor e também das queimadas, nós temos que lembrar de algumas doenças respiratórias. Tem a doença pulmonar obstrutiva crônica, o enfisema pulmonar, que acomete muito paciente que ele é um paciente fumante, que fumou durante a vida toda, mas também acomete aqueles pacientes que durante a vida foram submetidos a alguns, como fogão a lenha, a fumaça. E para esses pacientes que muitas vezes não têm o diagnóstico, mas sofrem com tosse, com alguma secreção, com falta de ar, esses pacientes sofrem muito com essa questão de queimada. E aí a gente orienta sempre buscar um profissional médico, uma unidade básica de saúde, para estar fazendo acompanhamento, para ver se não existe uma exacerbação da doença pulmonar obstrutiva crônica e para ver se não tem um diagnóstico dessa doença. Paciente asmático também. A asma, normalmente, ela vai acontecer com aqueles pacientes que nascem desde criança, sentem essa dificuldade de respirar. Também sofrem muito porque acaba que a fumaça é um alérgeno, desencadeia algumas crises de falta de ar, algumas crises de insuficiência respiratória até, em que o paciente também tem que fazer uso de algumas medicações quando essa asma exacerba. Então, esses são os dois perfis que, com a questão das queimadas, elas são os pacientes que mais vão sofrer. Mas tomando alguns cuidados, é possível amenizar alguns sintomas. Muito importante evitar os horários de intenso calor, entre 10, 11 horas da manhã e também entre as 3 horas da tarde, 4 horas da tarde. Evitar na medida do possível, porque tem muitos profissionais, muitas pessoas que não conseguem ficar não expostas ao calor. E quem estiver exposto, ou também quem não estiver exposto, ingerir bastante água, ingesta hídrica abundante. Nós sabemos que no calor, a pessoa ela perde muito fluido, muito líquido através do suor. Não só líquido, não só água, como também eletrólitos. Então, além de beber bastante água, é importante também repor esses eletrólitos, muitas vezes através de uma água de coco, do isotônico, mas o mais importante é a água, a hidratação, é fundamental. Então, de orientações básicas gerais em relação ao calor é isso, é evitar a exposição solar nesses horários que o sol está mais quente, o calor está mais intenso, e hidratação. Em relação também a alguns sintomas que as pessoas possam vir a desenvolver durante essa fase de calor intenso, nós temos pessoas que sofrem muito, que já têm a pressão um pouco mais baixa, elas tendem a ter uma hipotensão, ou seja, podem ter tontura, elas podem cursar com a sensação de desmaio. E o que a gente orienta? Sempre beber bastante água, como eu falei anteriormente, e também sentar um pouquinho, se acalmar, tranquilizar, para depois voltar, principalmente aquelas pessoas que estão fazendo atividade física ou fazendo algum trabalho que exigem uma demanda física importante. Pode cursar, então, com pressão mais baixa. Aqueles pacientes também que são hipertensos, fazem uso de medicação para a pressão cair um pouco. Nós sabemos que o calor ele é vasodilatador, ele provoca uma diminuição na pressão arterial naturalmente, então pode ocorrer isso àquelas pessoas expostas ao calor intenso.